Bem-vindo ao Expresso CNN, Mona Lisa falando. O senhor me ouve bem? Ouço bem, boa noite. É um prazer poder estar falando com vocês aqui na CNN. Muito obrigada. Senador, vamos lá. Caio Junqueira comigo na largada dessa entrevista. Senador, como é que a CPI pode mostrar à população que, de fato, vai investigar omissões e irregularidades sem viés político-eleitoral, que é a principal crítica quando se ouve o Palácio do Planalto, o governo e aqueles que são contra esse momento da CPI? Bem, eu acho que nós poderemos fazer isso nos atendo aos fatos, né? Criarmos aqui um clima efetivamente de busca do que de fato tem acontecido desde o início dessa pandemia. Eu parto de uma constatação científica de um grupo de pesquisadores da USP que defendem a ideia de que o governo brasileiro adotou uma tese, a tese de que a melhor forma de enfrentamento à pandemia seria buscar a disseminação do vírus, a contaminação de uma grande quantidade de pessoas e, com isso, gerar a chamada imunidade coletiva ou imunidade natural ou ainda chamada imunidade de rebanho. E todas as ações do governo obedeceram a essa estratégia. O nosso questionamento é que esse tipo de estratégia foi condenada em todo o mundo, nos lugares onde se tentou praticar, o resultado foi desastroso. E no Brasil isso aconteceu também. E também vamos investigar ações e omissões praticadas pelo governo e que terminaram resultando nessa situação trágica, difícil que nós estamos vivendo nesse momento. E nisso não há, na minha avaliação, nenhum tipo de partidarização. Sim, senador. E a questão da pandemia em si, né? 3 senadores morreram por causa da Covid, a comoção é muito grande, a preocupação é maior ainda. O senhor defende que sim, seja semipresencial, que os trabalhos sejam divididos e até pelo critério de prioridade e relevância das testemunhas, enfim, dos convocados, dos convidados? Sim, eu defendo que a CPI comece de imediato. Acho que nós temos que apresentar uma proposta de um funcionamento misto, ou seja, nós podemos ouvir pessoas, fazer reuniões onde tenhamos aí um debate mais conceitual, podemos ouvir cientistas, podemos ouvir professores, isso pode ser perfeitamente feito por uma forma remota, né? E aquelas audiências onde nós vamos escutar testemunhas, ou vamos escutar investigados, ou vamos debater quebra de sigilos, ou acesso a documentos sigilosos, essas aí nós poderemos fazer de modo presencial ou semipresencial, um pouco mais à frente, no momento em que nós tivermos um arrefecimento, né, da pandemia, que deve acontecer dentro de mais um mês e meio, acredito eu. Tomara que sim, senador, tomara. Espero. Eu também, senador. Caio Junqueira, chega na conversa, Caio. Senador, boa noite. Imagino que de ontem para hoje o senhor conversou com o ex-presidente Lula, muito também em razão da decisão lá no Supremo Tribunal Federal, mas eu queria saber, já que estamos tratando de CPI, e é o tema aí da política aí nas próximas semanas, vocês falaram sobre CPI, o ex-presidente Lula deu alguma orientação para o senhor, para o partido, muito embora eu sei que o senhor tem experiência em CPI já, mas do outro lado, né, como governo, defendendo inclusive o governo Lula em algumas CPIs, mas eu queria te ouvir, há alguma orientação, algum pedido, algum aconselhamento de Lula para esta CPI? Não, eu tive a oportunidade de falar com o presidente, mas muito mais para cumprimentá-lo por aquele resultado de ontem, que eu acho que foi muito importante termos a justiça feita, ainda que tenha demorado tanto tempo. Mas eu sei que o presidente está preocupado não tanto com a CPI,
mas muito com a pandemia. E ele, ontem, nesse contato que eu tive com ele, me perguntou qual era o balanço, a avaliação que nós, da área da saúde, fazíamos sobre o futuro, né, do Brasil no enfrentamento a essa pandemia. E eu dizia a ele, apesar do que eu acabei de falar, que a perspectiva não é muito boa, especialmente se o governo mantiver a mesma visão que tem mantido até agora. A vacina e a vacinação têm caminhado a passos muito lentos, mesmo que estivéssemos andando muito rapidamente, ela por si só não seria suficiente para nós domarmos essa pandemia, e aí é necessário, é essencial, a combinação de medidas como a vacinação, além de medidas de prevenção, de isolamento social, quem sabe até de um isolamento social nacional e rigoroso. E isso, a julgar pela postura do presidente da República e do seu governo, até do próprio ministro da Saúde, não está no horizonte deles. Então, talvez a gente tenha que sofrer, embora tenhamos esses períodos, né, de oscilação que melhora, piora, mas a perspectiva não é boa e foi isso que eu disse a ele. Sim, senador, o nosso analista, o Fernando Molica, também participa da entrevista. Molica? Senador, boa noite. Hoje, os senhores senadores independentes de oposição da CPI teriam uma reunião à tarde e seria discutida a questão do relator. Queria saber se houve algum avanço em relação a isso, a indicação do senador Renan Calheiros para a relatoria, e também saber se essas investigações em torno do senador Omar Aziz, suspeito aí de fraude justamente na área de saúde, se essas investigações poderiam comprometer a indicação dele para a presidência da CPI. Não, em princípio não, né? Por enquanto, como você mesmo afirmou, são investigações, né? E como tal, nós temos que dar a todos, né, o benefício da dúvida, ninguém é culpado até que seja efetivamente julgado, e com toda certeza, se qualquer senador, dentro ou fora da CPI, apresentar qualquer vinculação a algum fato conexo com o tema da CPI ou que represente qualquer tipo de prática, certamente nós vamos não só apurar, mas fazer qualquer mudança que seja necessária. Entendemos que o senador Omar, ele está exercendo plenamente o seu mandato, que eu saiba não há uma investigação dentro do Senado em relação a isso, e por essa razão entendemos que ele está exercendo plenamente o seu mandato, não deve sofrer qualquer tipo de veto. Como a bancada do PSD é a segunda maior e o MDB fez a opção por indicar o relator, que deverá ser o senador Renan Calheiros, nós entendemos que não deveria haver qualquer tipo de rejeição a essa proposição do PSD. Senador, qual o senhor acha que deve ser o foco da largada? A CPI, ela tem que começar olhando que questão para mostrar para o Brasil? Sem dúvida, os brasileiros vão acompanhar essa CPI, não há dúvida disso, que de fato ali haverá um trabalho de investigação e de respostas de apuração sobre erros, desvios e omissões. É a questão local ou já de fato, por exemplo, a não largada do governo federal em relação às vacinas e tudo que nós estamos vendo como consequência dessa vacinação pífia na população brasileira? Bem, é óbvio que tudo isso vai ser visto ao mesmo tempo. No entanto, eu entendo que como nós ainda estamos em meio à pandemia e ainda vamos enfrentar um bom tempo de pandemia, o ideal é que nós possamos discutir agora o que está ocorrendo. Por isso, eu acho que o primeiro convidado deve ser o próprio ministro da Saúde, para que ele possa nos dizer o que é que o governo pretende fazer daqui para frente para o controle da pandemia, como é que ele está enfrentando e procurando resolver
os problemas emergenciais, como a escassez de vacinas, como a crise de abastecimento de medicamentos para procedimentos complexos, como as intubações endotraqueais, porque a CPI ela tem que ter um papel de investigar, mas ela tem que também exercer um papel para que o governo cumpra a sua missão. E aí nós vamos cobrar. Assim como nós temos que raciocinar que essa deve ser talvez a primeira de um conjunto de situações difíceis na área da saúde pública que nós vamos viver mais à frente. E tudo que nós apurarmos agora pode ter um efeito pedagógico de como nós vamos enfrentar, quem sabe, outras pandemias, outros surtos de doenças graves. Caio? Senador, a previsão, o senhor avalia, é de 90 dias mesmo de trabalho para começar, sem ser essa semana, acho que na outra. E o senhor imagina que ela se estica, né? Porque são 90 mais 90, né? Possivelmente sendo prorrogados. E aí já chega bem perto ali já da eleição de 2022. Qual que é a sua perspectiva em relação ao prazo de funcionamento dessa CPI? Bem, eu acho que deve ser interesse de todos que ela passe a funcionar o mais... que ela possa funcionar o mais urgentemente possível, que ela possa iniciar o mais urgentemente possível. Estou tendo um pequeno problema técnico aqui, mas... Nossa. Acho que eu mexi. Não tem problema, diga. Então, eu acho que deve começar o mais rapidamente possível. Acho que é interesse também que a apuração se faça rapidamente, tanto do nosso ponto de vista quanto do ponto de vista do governo. Acho que o governo não quer que a CPI chegue muito perto da eleição e para nós é importante fazer essa investigação o mais rapidamente possível para que nós tenhamos tempo de, quem sabe, implementar algumas decisões ainda em condições de influenciar na condução do enfrentamento à pandemia. Eu acho que deve ser interesse de todos começar logo e fazer essa apuração num espaço de tempo curto e mais rápido. Senador Humberto Costa, muito obrigada por dizer sim para o nosso convite. Primeira vez que o senhor está vindo aqui ao Expresso CNN, né? Muito obrigada, então. Sim. Já deixo o convite para próximas, claro. Vamos falar muito sobre CPI. Esse já é um dos principais assuntos e será, sem dúvida, daqui para frente. Uma boa noite ao senhor e tudo certo aí com a câmera, não atrapalhou absolutamente nada. Obrigada, senador. Boa noite. Bom, boa noite, muito obrigado. Um abraço a vocês todos. Obrigada.